Então, agora, dando sequência aqui em nossa programação do Café com Negócios da Abrazel, nós falaremos sobre o primeiro minicurso de sensibilização sobre o protocolo Não é Não, com a Procuradora do Trabalho do Paraná, a doutora Cristiane Maria Esbalqueiro Lopes. Um tema extremamente relevante, um tema atual para os estabelecimentos do setor, abordando acolhimento, segurança, prevenção, capacitação das equipes e o cumprimento da legislação, reforçando ambientes mais seguros e responsáveis para todos. Por favor, tenha a bondade, doutora Cristiane, seja bem-vinda, por favor. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Cristiane Lopes, eu sou procuradora regional no Ministério Público do Trabalho e é um prazer estar aqui interagindo com vocês. Enquanto eu estava assistindo as falas que me antecederam, eu fiz uma reflexão que me deixou muito alegre. E é o seguinte, eu ficava pensando, eu vou fazer uma quebra aqui, tantos assuntos bons, eu vou falar de lei, de direito, vai dar uma quebrada. Mas, de repente, eu acho que um chip, virou, uma chave virou. Por quê? Meus amigos, minhas amigas, eu sou curitibana e eu, por motivos profissionais, passei em algumas cidades diferentes, do Brasil, também morei no exterior. E quanto mais eu morava fora, mais eu me convencia de que Curitiba e o Paraná têm muito a oferecer. Então, de repente, eu me vejo aqui, num evento em que vocês divulgam o nosso estado, a nossa cidade. Eu concordo plenamente com o que foi dito por todos até aqui. Eu mesma me considero uma micro-influenciadora, porque eu já fiz atividades até de voluntárias, mas guiar pessoas pelo Pico do Marumbi, pelo Anhangava, fazer passeios para Morretes, levar conhecidos e mostrar para eles, olha, gente, olha que coisa bonita. E, assim, a gente tem que ter os olhos abertos para enxergar a beleza do nosso estado. E pensando assim, essa sou eu e eu também sou a pessoa que trabalha com a lei, com a justiça, com o que é certo. E vocês sabem que fazer o que é certo também resulta uma imagem positiva que favorece o turismo? Que favorece o respeito que as pessoas têm pelo estado e pela nossa cidade? Bem, Curitiba já tem fama de ser organizada. E em todos os lugares que eu vivi, por exemplo, não tem lugar mais limpo que Curitiba. E como é bom você andar na rua e não ter papel no chão, sujeira. Então, Curitiba já tem uma imagem que favorece. O Paraná também. Nosso litoral é limpo, você pode ir na praia. Eu já fui em praias que ficava cheio de papel no final do dia. Para nós que temos vivência diária, acaba chocando um pouco. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, eu vim aqui falar da importância de nós cumprirmos uma lei que já é vigente desde 2024 e que impõe a necessidade de que todos os estabelecimentos adotem um protocolo para agir quando situações de violência contra a mulher ocorram nos estabelecimentos. A lei do protocolo Não é Não, ela foi aprovada no final de 2023 e ela teve um período para que as empresas se adaptassem. Esse período encerrou em meados de 2024 e desde então todos os estabelecimentos já deveriam ter adotado seu protocolo. Mas o que é isso? O que é um protocolo? O protocolo é um conjunto de medidas. Ele define uma política formal, uma assunção de responsabilidade, uma assunção de posição em relação a como aquele estabelecimento compreende a violência contra a mulher. E, claro, o protocolo cobra que os estabelecimentos se posicionem contrários à violência contra a mulher e que tenham atitude caso situações de constrangimento ou violência aconteçam durante o horário de trabalho. Seja situações de constrangimento ou violência praticados em face das mulheres que trabalham nos bares ou restaurantes, ou casas de shows, casas de eventos, organização de competições, hospitalidade, seja nessas circunstâncias quando a violência ocorre com as trabalhadoras,
seja quando acontece com as clientes ou, enfim, com qualquer pessoa que estiver dentro daquele estabelecimento. Para que uma empresa aplique o protocolo, ela precisa treinar o seu pessoal. E essa capacitação deve ser continuada. Então, precisa haver cursos sobre o que fazer caso haja uma situação de constrangimento ou violência. Precisa ter alguém designado para tomar uma atitude em relação a um acontecimento. Precisa ter um cartaz indicando que aquele estabelecimento cumpre o protocolo, não é não. Precisa ter outro cartaz na porta do banheiro feminino ou dentro do banheiro feminino explicando a uma mulher que está sofrendo constrangimento para quem que ela pode pedir ajuda, o que ela pode fazer, porque aquele estabelecimento aplica o protocolo, não é não. Antes mesmo da lei do protocolo não é não, o município de Curitiba já tinha aprovado algo parecido. Nós já tínhamos uma lei que falava sobre assédio em bares e restaurantes. E essa lei continua valendo. Então, nós temos 2 leis determinando a adoção de providências pelos estabelecimentos em caso de haver uma situação de violência. Bom, aqui... Vocês ficaram sabendo desse caso, meus amigos? Esse caso repercutiu muito. E ele mostra como a violência vem escalando no nosso país. De uma forma que antes a gente não via isso. Né? Uma mulher de 55 anos, ela deu uma entrevista, ela apareceu bastante na televisão, toda machucada. Ela trabalhava num hotel, nesse caso, um hotelzinho pequenininho. E na recepção do hotel tinha um freezer, desses, eu não sei como é que chama quando o freezer tem aquela porta de vidro, então o cliente pode se servir da própria bebida. Então tinha um cliente que descia lá, pegava uma cerveja, tomava e voltava para o seu quarto. Descia, pegava a cerveja, descia, e de repente o cliente resolveu ficar lá na recepção tomando cerveja e de repente foi para o quarto, bem, voltou, saiu e chamou ela dizendo, tem um problema na torneira do meu banheiro. E ela, inocentemente, foi lá ver o que tinha na torneira do banheiro do homem. E o homem não ataca essa mulher. Tenta fazer atividades lascivas, ela até muito gentilmente fala, eu tenho namorado, não estou interessada. E aí ele começa a bater nela, gente. Ele começa a bater de uma forma que foi tentativa de feminicídio. Meio inesperado isso, né? Meio explosivo. A gente pode até pensar, meu Deus, mas o que eu vou fazer sobre isso? Enfim. Eu não venho aqui dizer que isso é responsabilidade dos estabelecimentos, porque não é. Como é que a gente vai prever uma situação dessas? Mas o que acontece depois da violência pode ser responsabilidade dos estabelecimentos. E a violência em si, ela representa uma coisa horrorosa, mas o que causa transtorno de estresse pós-traumático é o que se fez a partir de uma situação de violência. Então, geralmente, pode ser a coisa mais pior do mundo que aconteça com uma pessoa. Mas se ela foi acolhida imediatamente, se as providências para limitar, para minorar os danos foram adotadas imediatamente, se não houve dúvida sobre o relato que essa pessoa trouxe, se tudo isso aconteceu de imediato, as chances de recuperação sem dano psíquico aumentam muito. De maneira que, não, ninguém está dizendo que os empresários devem impedir coisas absurdas de acontecerem, porque o acaso, a violência, enfim, não são responsabilidade do empresário, da empresária. Mas, sim, se tiver acontecido alguma coisa no seu estabelecimento, as primeiras medidas fazem toda a diferença para recuperar a vítima e para punir o agressor. Porque no protocolo não é não, uma das obrigações é colaborar com as entidades de investigação policial, eventualmente até, se for necessário, fornecer imagens de câmeras, isso está previsto na lei. Então, mais um problema jurídico que foi resolvido com essa lei. Não há necessidade de temer, ai meu Deus, eu vou dar minhas câmeras, aí a pessoa que apareceu na câmera vai me processar, vou ter que pagar. Não tem mais isso. A lei determina que o estabelecimento deve entregar as imagens captadas por câmeras para as autoridades e para as vítimas. Então, isso está resolvido, não há mais nenhum conflito. Enfim, né, esse caso que eu citei para vocês
foi uma tentativa de feminicídio. Feminicídio é um crime de homicídio praticado contra uma mulher pelo fato dela ser mulher. Isso é o que define o feminicídio. E pode acontecer no trabalho, como vocês viram. Também só uma pincelada, não vou aqui encher vocês de lei, mas além da lei do protocolo não, a gente tem a lei do CIPA+, que também obriga todos os estabelecimentos a fazer capacitações anuais sobre o tema da violência e do assédio. Assédio moral, assédio sexual e outras violências baseadas em gênero que podem acontecer no trabalho. Também se soma a essa nova constelação de legislação a nova NR1, que traz a importância da gente medir os riscos psicossociais no trabalho. E o risco de violência é um risco psicossocial. A Lei 14.786 de 2023 é a lei que eu venho trazendo. A lei do protocolo não. Ela é uma lei bastante autoexplicativa. Ali estão todas as obrigações dos estabelecimentos e todos os direitos das vítimas. Eu convido vocês a anotarem, a conversarem com os advogados de vocês para pedirem uma orientação, ou então com o Serviço de Segurança do Trabalho para pedir uma orientação para vocês fazerem os próprios protocolos. A lei do município de Curitiba, que falava também sobre a prevenção e violência nos bares e restaurantes, é a Lei 15, se eu estou lendo bem, né? 590 de 2020. Ela está vigendo e, no caso de Curitiba, além do setor de bares, restaurantes, casas noturnas, competições esportivas, ela inclui o setor de hospitalidade. Então, em Curitiba, além do que já prevê a lei do protocolo, não. Hospitalidade significa, né? Hotéis, pensões, assemelhados, eles também devem cumprir o protocolo. Por fim, estou aqui para anunciar que o Ministério Público do Trabalho elegeu o combate à violência contra a mulher como um dos temas de promoção de direitos, né? Ou seja, nós pretendemos investir no sentido de que as empresas cumpram as novas leis que determinam que, daquela cultura de, assim, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, as leis novas, elas trazem um outro entendimento. E o entendimento que as novas leis trazem é de que, se aconteceu violência, eu não vou me calar. Isso para os bares e restaurantes e baladas, enfim, assemelhados, isso agora é o que vale. Não vale mais, não foi comigo, não me meto. Agora vale assim, opa, foi no meu estabelecimento, eu tenho que fazer o que me cabe para minorar os efeitos da violência que foi aqui praticada. O Ministério Público do Trabalho, como eu comentei, estabeleceu essa prioridade, entende que dentre as violações de direitos que acontecem no mundo do trabalho, as violações praticadas em face das mulheres devem merecer uma atenção especial. Por quê, meus amigos? Que os índices de violência contra a mulher estão explodindo no Brasil. Então, é preciso fazer alguma coisa. Eu convido vocês a se engajar nesse movimento, a ser parte dessa solução. E, para isso, a participar do curso, que vai acontecer um mini curso de sensibilização voltado a gestores. Nós queremos altas lideranças ou pessoas de confiança dos senhores. Porque essa participação do mini curso, ela não resolve o problema do protocolo, mas ela vai dar orientação para os senhores sobre o que se demanda que seja feito. Esse minicurso é realizado em parceria, então são várias instituições, como o Ministério Público do Trabalho, o organizador, o Ministério Público do Estado do Paraná, a Secretaria de Estado da Mulher do Estado do Paraná, a Secretaria Municipal da Mulher do município de Curitiba, a Polícia Militar do Paraná e agora a Secretaria de Turismo, porque, como, né, eu percebo com muito mais clareza agora, é muito interessante. A gente já é um estado com fama de ser avançado, né? E nós vamos mostrar para o Brasil que aqui a gente cumpre o protocolo, não. Então, muito obrigada por me ouvirem e fico muito feliz de ser partícipe não apenas da questão legal, mas da questão de catapultar o meu estado como um estado melhor.
Esse curso, ele é gratuito, óbvio, ele é dado pelos órgãos de fiscalização. Nós entendemos que a sensibilização é muito melhor do que a fiscalização, mas, eventualmente, a médio prazo, se não for possível obter uma adesão voluntária, a gente vai acabar tendo que investigar. E o Ministério Público do Trabalho tem essa atribuição também, de verificar se as empresas estão cumprindo as leis trabalhistas. Então, muito obrigada. É grátis, meus amigos. Inscrevam-se, as vagas são limitadas. Né? Tem um QR Code, depois a gente pode replicar, vou pedir para que a organização passe para vocês. Né? E vai ser muito legal contar com vocês nesse evento, nessa sensibilização, haverá a possibilidade de fazer perguntas. A gente quer realmente interagir, entender as dificuldades que possam haver por parte dos empresários para que a gente construa juntos, né? E juntas, um protocolo que, de fato, surta efeitos e que transforme o Paraná, né, num estado que, além de tudo, atrai turistas porque elas podem se sentir seguras que, no estado do Paraná, os direitos das mulheres são respeitados. Muito obrigada. Mais uma vez, o nosso muito obrigado à Procuradora do Trabalho do Paraná,